Bom, voltando então, dando sequência a esse assunto que é a tragédia no como gênero, né? Teatral, gênero literário, né? Como texto literário também. Mas a gente sempre está falando também da encenação, né? Porque no caso do gênero literário tem isso, né? Ele é um texto que, diferente dos textos narrativos ou dos poemas, por exemplo, a realização dele, plena, absoluta, só se dá mesmo na encenação. Essa é uma diferença, né, desse tipo de texto para os outros. A gente pode pensar, como a gente já tratou disso em sala, que quando eu compro um romance, ele se realiza para mim no momento, ele se realiza plenamente, né? Ele se realiza plenamente para mim quando eu leio, né? Da mesma forma, um poema, a realização plena depende da leitura. A realização plena de uma peça de teatro, plena, absoluta, ela só se daria mesmo no palco, certo? Então, volta e meia, esses aspectos da encenação também vão ser aspectos tratados aqui, né? Embora a gente não esteja analisando uma encenação, né? A gente está tentando comentar, expor em linhas bastante gerais, assim, o texto trágico, né? E usando como exemplo a Ifigênia em Aulis e o Édipo Rei. Bom, então eu vou voltar lá naquele slide, beleza? Aqui, era esse slide que a gente tinha parado. Acertar aqui. Certo. Então aqui eu tenho 4 conceitos que são decisivos para manter, digamos assim, a estrutura da tragédia de pé. Então, eu vou começar pela peripécia, né? Uma tragédia, ela tem algumas peripécias, né, ao longo de uma tragédia, algumas mais importantes do que as outras, né? E a peripécia nada mais é do que uma reviravolta, né? Ou seja, a direção do enredo ela é alterada para o oposto da expectativa, certo? Então, toda vez que isso acontece, a gente tem uma peripécia. E essas reviravoltas, claro que elas promovem uma movimentação, contribuem para aquele dinamismo excessivo de toda a tragédia, e ela também representa exatamente a inexorabilidade do destino, né? Quer dizer, por mais que eu tenha uma expectativa de que as coisas vão se resolver, algo sempre acontece e a orientação do enredo é contrariado, né? Isso é uma peripécia. Bom, outro elemento importante é o elemento que os gregos chamam de anagnórise, que a gente pode substituir por reconhecimento, né? Anagnórise é o reconhecimento de uma verdade inesperada, né? Uma espécie de revelação. O personagem trágico, o herói trágico, em algum momento na tragédia, ele sempre terá essa revelação, esse reconhecimento, né? Ele é como se ele juntasse os elementos ali e, de repente, visse com clareza o seu destino, né? O seu destino de desgraça. Mas esse reconhecimento dessa verdade, ele nunca acontece de, a tempo de possibilitar a recondução desse destino, né? É como se o destino fosse aquela engrenagem que, uma vez ligada, uma vez que ela é acionada, ele não volta mais atrás, né? Então, por isso que tem algumas expressões que são trágicas por excelência, né? Ai, não adianta fazer mais nada, né? Não é possível resolver. Isso é bem trágico, né? São expressões que compõem uma espécie de estado de espírito da tragédia. Bom, terceiro conceito é o da catástrofe. No vídeo anterior eu já tinha falado sobre isso, e aqui está de maneira descrita para vocês, né? Catá
é para baixo, em grego, e strophen é virada. Então, catastrophen seria uma queda, né? Uma virada para baixo. O personagem, então, lembra lá no início dos vídeos, quando eu falei que a essência do enredo trágico é exatamente uma espécie de reviravolta inesperada na vida do personagem, né? E essa reviravolta, como eu estou dizendo para vocês, ela é em declínio, né? Então, uma catástrofe nada mais é do que um desfecho ruim, tá? Em que consiste, né, em termos mais concretos, a catástrofe na tragédia? Bom, os finais trágicos, né, os desfechos trágicos. Eles, na tragédia, eles vão ser representados por lesões definitivas, né? Pelo menos naquele texto trágico, haverá uma perda e ela será definitiva e irrevogável, certo? Então, a gente pode comparar o seguinte: vamos pensar que você fez aí deu uma tremenda bola fora na sua família, com seus pais, né? Não sei, voltou tarde, além do horário que foi programado, né? Disse que ia para um lugar, não foi, tá? Você é uma pessoa comum, certo? Esse erro, ele pode até ser punido, mas a punição vai ser, você vai ficar sem celular. É uma punição temporária. Próximo final de semana você não sai, certo? Ela tem data para acabar. Justamente para que você continue a sua existência, né? Todo mundo está torcendo por isso. Agora, na tragédia, não, né? Na tragédia, os erros, as falhas, elas são de uma magnitude muito maior. Porque são falhas muito severas, né? Muito graves, e também porque são comprometidas por pessoas muito mais importantes do que eu e você, né? Então, essa punição, essa lesão definitiva, vai desde uma cegueira, como no caso do Édipo, até a morte, né? Como no caso da Ifigênia, tá bom? O que importa é esse caráter de definitivo, né? Tá. Quarto tópico aqui, não menos importante, tudo deve colaborar para um tipo de efeito, né? O trágico, ele tem um efeito. O dramaturgo que escreve a tragédia, ele quer mobilizar a plateia de uma determinada maneira. E essa maneira, esse efeito psíquico, afetivo, a gente vai chamar de efeito catártico, né? Catarse. A catarse é liberação, purgação, purificação das aflições. As aflições vêm à tona, certo? Elas se mostram, elas são afloradas. Então, a ideia mesmo da catarse é que você viva de maneira sensorial, né, as aflições, certo? E mora aí muito, se o efeito catártico ele é bem sucedido, aquela função de exemplaridade, né, aquela função pedagógica da tragédia, ela também será bem sucedida, certo? Bom, quais são os sentimentos específicos que essa catarse trágica pretende? 2. Eles têm que ser, então, meio que simultâneos, né? Eu preciso sentir compaixão e terror. Então, esses são os efeitos. Eu preciso olhar para o Agamenon ou olhar para o Édipo e lamentar por eles, ter compaixão, né? E essa palavra vem a calhar porque compaixão, né, muito provavelmente deriva de patos, né? Paixão deriva de patos. Então, as minhas aflições devem, de alguma forma, serem provocadas pela aflição do personagem, ou a gente poderia dizer que as aflições do personagem me mobilizam, me tocam, né? Então tem que haver essa relação. Ao mesmo tempo, eu tenho medo, um medo
terrível, um terror de estar no lugar dele. Eu não quero estar no lugar dele. Então pensa que esse personagem, que é um general, porque exatamente cometeu um mau passo daqueles, né? Ele vai perder tudo que é importante para ele, né? E pelo menos naquele texto trágico, né? Ou ele pelo menos vai perder algo que é importante. É uma perda que é irremediável, né? Não é possível colocar nada no lugar, digamos assim. Imagine eu, né, que estou sentada lá na plateia, que sou uma simples professora, certo? Bom, então, só lendo aqui a citação do Aristóteles, né, ele nos diz, então, que a nossa compaixão, ela só pode existir quando a gente é testemunha de uma desgraça imerecida, né? É preciso que eu sinta isso pelo personagem trágico. Tudo bem? Ótimo. Esse texto aqui do slide, ele é uma espécie de retomada disso tudo que eu falei sobre a forma de texto, né? E não sobre a forma de tópico. Eu queria lembrar vocês também de outra coisa. Vou até sair desse modo aqui para já finalizar esse vídeo. Vou falar para vocês o seguinte: algo que a gente pode perder um pouco no horizonte, né, de falar sobre a tragédia, é que muitas vezes essa falha que o personagem comete, nem sempre ela está, digamos, explicitada, né, no palco, ou pelo menos não ela toda. Por exemplo, as pessoas que iam ao teatro, né, aqueles anfiteatros imensos, centenas de pessoas para ver, por exemplo, Ifigênia em Aulis, né? Ifigênia em Aulis foi uma peça que ganhou prêmio, ganhou primeiro lugar. Deixa eu ver se eu anotei a data aqui para passar para vocês. Primeiro lugar na Grande Dionisíaca de Atenas. Pensar que Ifigênia em Aulis é de 408 a.C. Então, essas pessoas que iam assistir Ifigênia em Aulis, e, mais uma vez, isso às vezes a gente perde no nosso horizonte, elas compartilhavam de inúmeras histórias da tradição oral grega que se perderam para nós. Por exemplo, muito provavelmente, elas entenderam a severidade de Artemis ao pedir para o Agamenon o sacrifício da própria filha, né? Para ela mudar a orientação dos ventos, né? Os gregos estão todos lá, milhares e milhares, né? Centenas de barcos, né? Homens que já estão assim, né? Desesperados mesmo, com sede de sangue para ir para Troia, porque foram todos muito estimulados, né? Pelo Agamenon. Então, esperando os ventos e nada de ventos, até que o oráculo vai falar para o Agamenon, né? Que Artemis está pedindo um sacrifício. Artemis é a padroeira de Aulis, daquela praia, né? Então, ela é que manda ali. E ela pede nada mais, nada menos do que a filha de Agamenon, né? Ela quer uma virgem, não é qualquer virgem, não é uma pomba, não é qualquer mulher. É a filha, a Ifigênia, a única filha de Agamenon e a sua preferida, certo? Essa filha adora esse pai. Muito bem, aí você deve ficar pensando, cara, por que será que Artemis é tão exigente com Agamenon, né? Então, a gente fica se perguntando mesmo a respeito disso, é uma questão que paira, né? Mas talvez não pairasse para a plateia da época, porque a plateia da época provavelmente sabia que, na história de Agamenon, na sua juventude, o Agamenon caça, na sua juventude, num bosque de Artemis, um bosque sagrado, certo? É claro que ele invadir esse bosque já é por si uma híbris, né? Já é por si uma manifestação imensa de arrogância, né? Uma ousadia, né? desse personagem, já meio que desenhando a sua natureza.
Pois bem, Agamenon jovem invade um bosque sagrado de Atenas e, não contente com isso, ele mata uma corça sagrada, uma filha de Ártemis, né? Sob a forma de corça. Então, era o seu animal favorito, era sua filha. Ártemis olha bem para o Agamenon e fala: deixa estar, né? Você vai me pagar por essa ousadia, por essa desmedida. E como vocês sabem, o tempo para os deuses não é o tempo dos humanos, né? Então a Ártemis vai esperar o momento propício, o momento exato para pedir de Agamenon uma filha também, já que Agamenon foi ousado, né, arrogante, né, o suficiente para invadir o seu bosque e matar a sua corça sagrada, a sua filha. Então Ártemis pede a filha de Agamenon, né? Olho por olho, dente por dente. Lembrando que Ártemis, portanto, ela é a deusa da vida selvagem, ela é a deusa caçadora, né? A ofensa de Agamenon é imensa. Mas volto a dizer, isso não é dado na encenação, mas certamente era partilhado entre os gregos que iam ver a peça, né? Então eles sabiam bem que Agamenon tinha aí um erro para ser, digamos que, purgado. Tudo bem? Então tá. Daqui a pouco eu posto outro vídeo dando continuidade e encerrando esse assunto expositivo mais teórico sobre tragédia. Falou?